Nós te louvamos, ó Deus, pelo privilégio que nós temos de estarmos reunidos no nome do Senhor para cultuarmos a Ti, ó Deus. Muito obrigado, ó Pai, por nos conceder mais um dia de vida. Nós te louvamos, ó Deus, por nos dar esse ar para respirar, por nos dar a saúde, ó Deus, por nos fazer continuar nesse mundo, mas com um propósito definido de servir ao Senhor. Ó Deus, eu clamo ao nome do Senhor em favor de todos os irmãos que cada dia perseveram na Tua presença. Eu sei, Senhor, que muitas vezes os nossos corpos, eles querem outros entretenimentos, eles chamam a atenção para as outras coisas deste mundo, mas os irmãos têm sido fiéis, têm buscado a Tua presença, têm aprendido a Tua palavra. Que o Senhor continue a abençoá-los e que o Senhor os use na força do Teu poder para que a Tua palavra, através deles, possa chegar a outras pessoas para ouvirem também acerca da mensagem do Evangelho. Ó Deus, muito obrigado também por suas famílias, que o Senhor esteja suprindo cada uma de suas necessidades, que jamais venha faltar nada na mesa dos Teus servos, que o pão seja suprido cada dia e que o Senhor os ajude nesse tempo de pandemia para que eles possam, em tudo que for necessário, ó Deus, o Senhor suprir para que nada lhes falte. Nós sabemos, ó Deus, que cada dia tem aumentado o número de mortos, cada dia tem aumentado o número de contaminados, e por isso, ó Deus, clamamos em favor do nosso país e até de muitos outros países que essa pandemia tem sido uma tragédia, Senhor. Tem sido uma tragédia para a saúde, tem sido uma tragédia para a economia, e nós temos visto, Senhor, que nós, como Teu povo, devemos sempre clamar ao nome do Senhor para que o Senhor venha intervir de alguma forma para que esse problema tenha um ponto final, ó Deus. Que o Senhor tenha misericórdia das nossas vidas e continue a nos usar. E que esse tempo de pandemia também mexa com o coração, com a emoção das pessoas, para elas entenderem a necessidade que tem de vir ao Senhor Jesus Cristo. Nós somos apenas barro, e do pó viemos e ao pó tornaremos, e por isso precisamos confiar em Ti e ter a esperança no Senhor da vida eterna, de quando passarmos desta vida estaremos contigo para todo sempre. Tão importante nesse momento. E nós sabemos, ó Deus, que essa pandemia tem feito com que os corações sejam mais sensíveis à pregação da Tua palavra. Por isso pedimos, ó Deus, que o Senhor continue a falar a cada coração, para que a Tua palavra encontre um lugar especial e que o Teu Espírito Santo venha convencer do pecado, da justiça e do juízo, levando-os a Te reconhecer como Senhor e Salvador em Cristo Jesus. Assim, ó Deus, nós clamamos ao Senhor e pedimos que o Senhor seja com muitos que ainda estão internados, amigos, familiares, que estão ali nos leitos, nas UTIs, que o Senhor esteja fazendo a obra em suas vidas, ó Deus. Sabemos que muitos vão partir para a eternidade, mas também sabemos que muitos milagres acontecerão na vida daqueles que estão internados e que muitas vezes não há mais esperança, com os pulmões totalmente comprometidos, outras enfermidades que já fazem parte da vida daquela pessoa e que ela já está até enquadrada no grupo de risco, mas que o Senhor manifesta o Teu poder, a Tua graça sobre aquela vida, pois nós sabemos que o alvo do Senhor é a glória do Teu nome. E assim, ó Deus, nós podemos descansar, porque a Tua vontade soberana sobre as nossas vidas sempre deve ser a prioridade. E nós agradecemos a Ti, ó Deus, por esse momento, por mais uma oportunidade. Obrigado pelo sinal da internet, obrigado pelo canal do Facebook, obrigado, ó Deus, pelo YouTube também, por todos os canais que têm sido instrumentos agora de proclamação do Teu nome. Em nome de Jesus nós oramos e agradecemos para todo sempre e pedimos a Tua bênção sobre o Josué, que completa mais um ano de vida hoje, que continue a servir ao Senhor com a sua voz, com o dom que ele tem de cantar, de adorar ao nome do Senhor. Em Teu nome nós oramos e agradecemos. Amém. Pois bem, irmãos, o Apocalipse está chegando ao fim. Agradecemos mesmo a presença de todos os irmãos. Amanhã, se Deus permitir, nós estaremos iniciando a carta de Paulo aos Efésios. É uma carta muito importante para a Igreja de Deus, onde Paulo trata da segurança da salvação da igreja, tratando nos primeiros 3 capítulos acerca das riquezas e da glória que nós temos em Cristo Jesus. E nos últimos três capítulos, ele vai tratar acerca das nossas responsabilidades. São 6 capítulos, primeiros 3 acerca das riquezas e os últimos 3 acerca das nossas responsabilidades em Cristo Jesus.
Então nós podemos estar juntos cada dia até tudo isso terminar, quando nós voltarmos às nossas atividades normais, quando poderemos estar novamente nos cultos, congregando nas igrejas. Provavelmente nós continuaremos a fazer os trabalhos pela internet para atender os irmãos que estão em outros lugares e que têm acompanhado os cultos através do Facebook, através do YouTube. Então, irmãos, aqui no Apocalipse capítulo 20, o João vai concluir a profecia assim como começou. Do jeito que ele começou o livro do Apocalipse, ele vai concluir o livro do Apocalipse. E é sempre importante a igreja compreender que o Apocalipse foi para ela. É para ela que João escreve, é para ela que Jesus revela o futuro. A igreja precisava saber o que ia acontecer no fim, por conta que a igreja estava passando por momentos de perseguição, momentos de dor, momentos de tortura até, e muitos irmãos foram mortos, outros perderam as suas famílias, outros perderam os seus bens, e outros viveram como fugitivos, porque não podiam estar aonde a fé não podia ser publicada, onde eles não podiam evidenciar que eles criam no Senhor Jesus Cristo, e por isso muitas vezes tinham que fugir. É óbvio que o Senhor nosso Deus, Ele permitia tudo isso, e Ele tinha até um propósito para que o Evangelho fosse propagado em outras regiões do mundo, e que outras pessoas também tivessem acesso ao Evangelho e pudessem também depositar a fé em nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Pois bem, aqui no capítulo 22, nós paramos ontem no versículo 5, né? Que reinarão pelos séculos dos séculos. E digo agora no versículo 6, disse-me ainda, estas palavras são fiéis e verdadeiras. Isso diz o João, isso diz o próprio Senhor Jesus Cristo, o próprio apóstolo Paulo. A palavra de Deus, ela é fiel e verdadeira. Ela tem sido provada, ela tem sido apurada no decorrer de toda a sua história. Ou seja, a palavra de Deus, ela tem permanecido intacta, inalterável, inerrante. A palavra de Deus, ela é fiel, ela é digna de inteira aceitação. Podemos colocar as nossas vidas aqui diante da palavra de Deus e até mesmo perder as nossas vidas por causa da palavra de Deus, porque isso nos garantirá a vitória em Cristo Jesus. O que parece derrota no primeiro momento é vitória no último momento. Assim como aconteceu lá na cruz. O Senhor Jesus Cristo morreu na cruz, dá a ideia, a aparência de derrota. Mas na verdade ali era o início da vitória. Então a morte foi o início da vitória e a ressurreição foi o triunfo da vitória. Então nós, como cristãos, temos que ter uma perspectiva mais abrangente de tudo aquilo que Deus tem como propósito para a sua igreja. Então a palavra de Deus, ela é fiel, ela é verdadeira, ela é digna de inteira aceitação. Nós podemos depositar total confiança nela, como diz o Provérbios. Podemos colocar a nossa mão no fogo pela palavra de Deus, porque ela não falhará, ela não falhará. Nós podemos ter a certeza disso, porque de tudo que essa palavra já passou por todos os críticos e céticos desse mundo que tentaram ir contra a palavra de Deus e nunca a destruíram, nunca, de maneira alguma, invalidaram a palavra de Deus. Ela continua firme e cada vez mais autêntica, com mais autoridade, para que nós depositemos a nossa fé, a nossa confiança na palavra de Deus, no Senhor Jesus Cristo. Disse-me ainda, verso 6 do capítulo 22 de Apocalipse, estas palavras são fiéis e verdadeiras. O Senhor, o Deus dos espíritos dos profetas, enviou seu anjo para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer. Eis que venho sem demora, bem-aventurado aquele que guarda as palavras da profecia deste livro. Estes versículos aqui, eles equivalem aos versículos 1, 2 e 3, lá do início do capítulo 1 de Apocalipse, quando João inicia ali falando
que a revelação ela vem do Senhor Jesus Cristo, que o Senhor Jesus Cristo envia o seu anjo até João. João, então, ele testifica a veracidade daquilo que está sendo dito para ele entregar às igrejas lá da Ásia. E aqui, irmãos, nós temos ele enfatizando isso, que a mensagem, ela não provém dele mesmo, não é fruto da sua imaginação, e nem ele mesmo quis, ao seu bel prazer, trazer para a igreja algum tipo de motivação. Não foi ideia do João, não foi uma formulação do João, mas foi uma revelação do Senhor Jesus Cristo, por meio do seu anjo, para João. Para que João trouxesse não só uma palavra fiel, verdadeira, mas que trouxesse uma palavra motivadora para a igreja continuar perseverante, não desistir da sua fé, mas saber que tudo que ela estava passando, Deus estava tendo a ciência daquilo, e que a igreja pudesse entender que ali, mesmo naquela situação, Deus cuidava da sua igreja, porque Ele anda no meio da sua igreja, não desampara a sua igreja, mas estará com ela todos os dias, até a consumação do século, não deixando-a órfã. Então a palavra de Deus diz aqui ainda, no versículo 6, que são as coisas que em breve devem acontecer. Então, meu amado irmão, estas coisas que estão escritas no livro do Apocalipse, enquanto a igreja estiver aqui nesse mundo, nós estaremos até ali o capítulo 3. Depois que a igreja então for arrebatada, depois que a igreja for assunta aos céus, o Senhor a levará para a glória, então inicia-se ali o capítulo 4, capítulo 5 em diante, quando a profecia que estava selada será desvendada e revelada à igreja e para todos aqueles que precisam entender que, se não se converterem agora, terão que passar por esse processo de flagelos, de juízos, e nós sabemos que a ira de Deus virá sobre esse mundo que o negou, que não o adorou, que não recorreu à sua palavra, às suas profecias e às suas promessas, antes preferiram continuar nos seus pecados, e mesmo diante dos juízos e da ira de Deus descendo sobre esse mundo, não se arrependeram dos seus pecados, não deram glória a Deus, não o exaltaram e não o glorificaram. Por isso, irmãos, aqui diz a palavra de Deus no versículo 7, o Senhor, através da mensagem do anjo, dizendo: eis que venho sem demora. Ele dizendo ali à igreja, é por pouco tempo, eis que venho sem demora. Eis que venho sem demora. E aquele que guarda as palavras da profecia, eis que venho sem demora. Bem-aventurado aquele que guarda as palavras da profecia deste livro. Ou seja, todos nós que estudamos Apocalipse, que guardamos a palavra de Deus, somos felizes. Por que somos felizes? Nós somos felizes primeiramente porque nós cremos na revelação. Segundo, nós somos felizes porque essa revelação, ela garante a nós a nossa salvação em Cristo Jesus. Depois, nós somos felizes porque Ele nos dá a certeza que Ele virá para buscar a sua igreja. E também, essa palavra nos torna felizes, abençoados, bem-aventurados. Por quê? Porque o juízo de Deus, todos eles, todos os juízos, os flagelos que cairão sobre esse mundo, não atingirão em momento algum a igreja do Senhor, e nem aqueles que depois vierem a crer no seu nome, porque Ele fará distinção entre os que servem a Ele e os que não o servem. Por isso essa palavra nos torna bem-aventurados, felizes, abençoados, e nós podemos nos regozijar no Senhor e na força do seu poder, porque o Senhor, Ele cuida dos seus, não os desampara, mas sempre manterá fiel a sua palavra para com eles. Muito bem, irmãos, diz aqui a palavra de Deus no versículo 8, João, eu, João, sou quem ouviu e viu estas coisas. Então aqui nós temos, irmãos, um fato inegável em relação a uma testemunha. Toda testemunha ela tem que ver ou ouvir.
E João, ele viu e ouviu. Então ele se torna uma testemunha credenciada. Ele se torna uma testemunha que, diante dos fatos que ele viu e ouviu, ele tem a autoridade para dizer e revelar. Porque ele não recebeu de terceiros, né? Não foi alguém que disse para alguém, que depois disse para alguém, que chegou até João. Não, ele recebeu uma revelação direta, autêntica, e que o Senhor Jesus Cristo mesmo, chegando para ele e dizendo todas estas coisas, pode então ser confiável todas as informações que João tem e que traz para a igreja, para que a igreja possa seguir todas essas instruções e também esperar tudo aquilo que o Senhor prometeu para ela. Então João, ele diz assim: eu, João, sou quem ouviu e viu, ouvi e vi, prostrei-me ante aos pés do anjo que me mostrou estas coisas, para adorá-lo. Então João, novamente aqui, ele chega aos pés do anjo para adorá-lo. O que acontece? Então ele me disse: vê, não faças isso. Eu sou conservo teu, dos teus irmãos, os profetas, e dos que guardam as palavras, e que guardam as palavras deste livro. Adora a Deus. Mais uma vez, enfaticamente, a palavra de Deus nos exorta que a adoração é exclusiva a Deus. Nós não devemos adorar nada, nem lá do céu, nem aqui da terra, nem debaixo da terra, nada que possa existir em lugar nenhum, nem astros, nem as estrelas, nada, nem sol, nem lua, nem pessoas, sejam elas quais forem, as do passado, do presente ou do futuro, não interessa. Nós nunca devemos, em momento algum, colocar diante de nós deuses. Não devemos fazer para nós deuses. Nossa adoração tem que ser exclusiva ao Senhor nosso Deus, o Criador dos céus e da terra. Temos que focar os nossos pensamentos nele e colocar as nossas orações diante dele, mas sem nenhum objeto visível ou qualquer outro em pensamento que venha substituir o Deus Espírito, aquele que nós devemos crer nele pela fé, sem nenhuma imagem, nada, porque ele nunca se apresentou por imagem corpórea. E até mesmo quando se revelou em Cristo Jesus, nós não temos uma imagem dele. Aquilo que nós temos não corresponde com o que diz a palavra de Deus lá na profecia de Isaías 53. Então, muitos dos quadros que nós temos, daquele rosto formoso, que tem característica de um francês bem afilado, aqueles quadros que as pessoas colocam em suas casas ou que nós podemos ver em algumas igrejas, não correspondem com a fisionomia trazida pelo profeta lá do Velho Testamento, Isaías 53. Quando ele fala que ele não tinha formosura, não tinha beleza, nada que nos agradassem. Então, tudo isso ali que está escrito na profecia não corresponde com os quadros encontrados nos nossos dias, que estão pendurados aí pelas paredes. Então, irmãos, nós temos que nos concentrar e adorar a Deus. Como disse o anjo lá no capítulo 14, adora a Deus, adora a Deus. Então, meu amado irmão, minha amada irmã, se você tem adorado qualquer outra coisa que não seja exclusivamente a Deus, não importa a sua intenção e nem a sua motivação, é pecado, né? É pecado. Mas fulano disse que, Beltrano disse que, não interessa. O que interessa é que a palavra de Deus diz. Se a sua igreja, se a sua religião, seja lá o que for que você tem seguido, se te orienta a adorar qualquer outra coisa, saiba que isso não corresponde com a palavra de Deus, em lugar nenhum. Leia lá em Êxodo capítulo 20, você encontrará uma grande exortação de disciplina, para que nós não façamos, em hipótese alguma, qualquer objeto de adoração que não seja o nosso Deus, exclusivamente o nosso Deus. Verso 10, disse-me ainda, não seles as palavras da profecia deste livro. Além do anjo dizer para ele não adorá-lo, além de dizer para adorar a Deus, o anjo disse para ele, não seles as profecias, as palavras da profecia deste livro, porque o tempo está próximo. Nesse sentido aqui, foi contrário ao que foi dito para Daniel. Daniel selou a profecia, porque não era para o seu tempo, era para o nosso tempo.
Então aqui o João, ele abre esses selos, ou seja, por revelação, né? Porque quem abriu de fato os selos foi o Cordeiro, digno para abrir os selos do livro, lá no capítulo 6. Né? Então aqui, nós irmãos, podemos entender que a palavra hoje, ela é revelada. Ou seja, as profecias estão reveladas. Hoje todo mundo tem acesso à palavra de Deus. Tudo que Deus queria dizer ao homem está aqui. Nós não precisamos de nenhuma revelação externa. Ou seja, qualquer pessoa, qualquer pregador, qualquer pessoa que se diga ser um representante de Deus, que traga alguma informação, alguma revelação extra-bíblica, estranhe. Cuidado, muito cuidado com isso. Tudo que Deus queria dizer à sua igreja, Ele diz através da sua palavra. Antes, Ele falava através de sonhos, de visões, de revelações. Mas hoje, a palavra é o único meio pelo qual Deus fala com a sua igreja. Por isso, meu amado irmão, minha amada irmã, muito cuidado com qualquer tipo de revelação que não seja pautada através da palavra de Deus. Leia lá em Hebreus capítulo 1, do versículo 1 ao versículo 3, e lá nós temos essas informações, que somente o Filho é quem nos revela. E a palavra de Deus diz, lá no capítulo 19 de Apocalipse, que o Senhor Jesus Cristo é o quê? É o verbo de Deus, é a palavra de Deus, como também ratifica João no Evangelho, no capítulo 1, versículo 1, 2 e 3. Meu amado irmão, muito cuidado com qualquer outro tipo de profecia, qualquer outro tipo de revelação que não seja fundamentada e originada da palavra de Deus. E nesse momento que nós estamos vendo o Apocalipse, aqui se conclui todo o bojo da palavra de Deus, ou seja, aqui se complementa, aqui se sela, se fecha tudo. Não há necessidade de mais nada. Tudo que a igreja precisa, tudo que o povo de Deus precisa, está de Gênesis a Apocalipse. Nada mais é necessário, nada mais é essencial do que aquilo que Deus estabeleceu para a sua igreja. Por isso, igreja, atente para a palavra de Deus. Não se alimente daquilo que não é a palavra de Deus. Alimente-se da palavra de Deus. Leia lá Salmo 19, versículo 7 ao 11. A lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. Ou seja, tudo que nós precisamos para agradar a Deus está na palavra. Tudo que nós precisamos para dirigir as nossas vidas no dia a dia, seja qual for a relação que nós vamos ter, seja qual for a área da vida que nós vamos desenvolver ou relacionar-se, tudo tem na palavra de Deus. A palavra de Deus é o nosso código de conduta, a nossa regra de fé e prática. Então não há necessidade de nada externo, nada extra, pois a palavra de Deus ela é suficiente. Então por isso o anjo diz para João: não celes as palavras da profecia deste livro, porque o tempo está próximo. E eu digo, irmãos, com a pandemia do coronavírus, da Covid-19, esse tempo está muito mais próximo, né? Como disse Paulo em Romanos capítulo 13, versículo 11 em diante, ele disse que a nossa salvação está mais próxima do que quando nós cremos. Então é importante nós estarmos nos prevenindo. O Apocalipse, ele é para prevenção. Nós temos que tomar todos os cuidados espirituais em relação à nossa fé. E o livro de Apocalipse, ele traz para nós uma ideia do futuro para que nós não, em momento algum, queiramos passar por esse tempo de juízo. Antes, hoje, recorramos à graça de Deus para depositar a nossa fé no Senhor e servi-lo, segui-lo, glorificando, exaltando e honrando o seu santo e glorioso nome. Pois bem, irmãos, não celes as palavras da profecia deste livro, porque o tempo está próximo. Agora, observe, irmãos, que o anjo, ele faz uma orientação aqui bem interessante. Depois de tudo que foi dito, nós estamos no capítulo 22, versículo 11, faltando apenas poucos versículos para o fim da profecia. Depois de tudo que foi revelado a João, depois de tudo que João entregou para a igreja, agora observe a palavra que foi dita nesse versículo 11 do capítulo 22.
Continue o injusto fazendo injustiça. Continue o imundo ainda sendo imundo. O justo continue na prática da justiça. E o santo continue a santificar-se. Meu amado irmão, você observou o que a palavra de Deus traz aqui? A palavra de Deus, ela não sai ameaçando ninguém. A palavra de Deus, ela não sai torturando ninguém. A palavra de Deus, ela não sai pegando ninguém pelo colarinho e trazendo para Jesus. Não. A palavra de Deus, ela tem que ser pregada. Ela tem que ser anunciada, ela tem que ser comunicada. As pessoas têm que saber. Nós temos que ter as pessoas certas para pregar a palavra de Deus com integridade, né? Com toda a autoridade. Mas veja bem, aqui ele diz assim, olha, quem quiser continuar na sua injustiça, que continue. Quem quiser continuar imundo, que continue. Quem quiser continuar na prática da justiça, continue. E o santo, continue também. Ou seja, está aí a palavra. Está aí a palavra. Quem é que vai querer essa palavra? Quem é que vai se apropriar dessa palavra? Quem é que vai colocar essa palavra em prática? Como disse o João no capítulo 1, versículo 3. Bem-aventurado aqueles que ouvem, aqueles que leem e aqueles que praticam as palavras da profecia deste livro. Quem é que vai tomar a noção para si, a responsabilidade para si, diante de um compromisso firmado com Deus, que essa palavra agora vai fazer um efeito positivo na sua vida? Meu amado irmão, há um grande equívoco para muita gente, achando que vai haver um toque de magia na sua vida quando ele aceita o Senhor Jesus Cristo. Não há um toque de magia. O que existe, na verdade, é que o Espírito Santo de Deus, ele se apropria da pessoa que reconhece Jesus Cristo como Salvador, e a palavra de Deus estará à disposição dessa pessoa para que ela venha, ao aprender a palavra de Deus, obedecer ao nosso Deus e viver para a glória do seu nome. Então, o segredo do cristão está no conhecimento, na obediência e prática da palavra de Deus. Por isso, todo cristão que se envolve no aprendizado da palavra de Deus, que se dedica em conhecer essa palavra. Olha, não se preocupe. Mas pastor, essa palavra ela é tão grossa, né? São tantas páginas. Eu não leio nem um livreto. Eu não consigo ler coisa nenhuma. Meu amado irmão, aqui é a palavra da vida. Você tem que conhecer as palavras da vida, as palavras da vida eterna, as palavras que te farão estar na glória com o Senhor. Será que não vale a pena você se apropriar desta palavra? É claro que vale a pena, meu amado irmão, minha amada irmã. E eu digo mais, a palavra de Deus, ela é grande, né? Elas são 66 livros, ou seja, são muitos capítulos, são muitos versículos, mas eu quero dizer uma coisa para você. Eu conversando agora recentemente com o nosso irmão Raimundo Bispo, ele tem 77 anos de idade. Sabe o que foi que ele já fez esse ano? Já leu a Bíblia 2 vezes. Já leu a Bíblia 2 vezes. Isso, irmãos, isso nos traz uma grande motivação. Um homem de 77 anos, com pouca instrução, e já leu a Bíblia 2 vezes. O nosso irmão Benedito, que está sempre nos ouvindo aí, tanto o Benedito Pontes como o nosso irmão Evandro, né? Benedito Evandro, Bahia, ele também lê a Bíblia deles aí, 2 vezes, 3 vezes por ano. Então são pessoas que leem muito a sua Bíblia. Então veja, meu amado irmão, minha amada irmã, que é possível você ler. Assim como você toma o seu café, o almoço, a janta, pense também a necessidade de você se alimentar da palavra de Deus. Se o corpo físico precisa de alimento, a alma, o espírito também precisa de alimento para poder permanecer firme contra as ciladas do inimigo que são constantes cada dia sobre as nossas vidas, tentando nos desanimar, tentando nos fazer desistir da fé, tentando nos desestimular e virar as costas para nosso Deus. Mas quando nós estamos alimentados, nós conseguimos vencer cada dia o dia mau e poder perseverar firme diante de todas as provas que sobrevirão a nós. Por isso, meu amado irmão, leia a palavra de Deus, mas eu digo aqui, não há da parte do anjo, não há da parte do João, nenhuma obrigação. Olha, tem que vir, se você não aceitar Jesus, você vai para o inferno. Vai para o inferno, mas eu não vou trabalhar dessa forma contigo.
Eu tenho que te mostrar que existe o inferno, eu tenho que te mostrar que existe o céu, eu tenho que te mostrar que todos são pecadores, eu tenho que te mostrar que Deus nos amou, enviou o seu Filho, interveio na história, porque a intervenção de Deus, ela faz com que nós tenhamos a oportunidade de sair da condenação, porque nós como pecadores já estamos condenados. O que pode acontecer é que ao recorrermos a Jesus, podemos receber dele a justiça e sermos então justificados, inocentados perante Deus e não mais participar do juízo, como eu li lá em João capítulo 5, versículo 24, né? Quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Quem crê na minha palavra, né? E naquele que me enviou, tem a vida eterna, não entra em juízo, passou da morte para a vida, né? O irmão Sérgio até postou esse versículo no Facebook, né? Eu curti lá, irmão Sérgio, quando o senhor compartilhou esse versículo bíblico lá. Pois bem, irmãos, é isso que nós devemos fazer, mostrar o que existe, céu, inferno, mostrar que nós somos pecadores, mostrar o amor de Deus, mostrar o Senhor Jesus Cristo, mas cada um segue o que achar certo. Então ele diz aqui, verso 11 do capítulo 22, continue o injusto fazendo injustiça, continue o imundo sendo imundo, o justo continue na prática da justiça, e o santo continue a santificar-se. Os dois primeiros serão lançados para dentro do lago do fogo, e os outros dois últimos serão levados para a glória eterna. Pois bem, meu amado irmão, de que lado você está? Dos injustos, que continuam fazendo injustiça, dos imundos, que continuam sendo imundos, ou você está do lado do justo, que vive na prática da justiça, na obediência à palavra de Deus, e do santo, que continua a santificar-se, a purificar-se das impurezas desse mundo, para viver em comunhão plena com o nosso Deus. Pois bem, irmãos, diz aqui a palavra de Deus no versículo 12, diante daquilo que ele exorta, né? Quem quiser, continue do jeito que está. Se quiser mudar, mude. Jesus Cristo é a alternativa, se você quer a vida eterna, a vida em abundância, que começa no momento em que você o tem como Salvador. Então no versículo 12 diz, eis que venho sem demora. Essa é a mensagem do Senhor Jesus Cristo. Eis que venho sem demora. Muita gente acha que há demora. Inclusive no tempo de Pedro, achava que havia demora. Lá na segunda carta, Pedro trata isso, no capítulo 3, que alguns julgam demorada a vinda do Senhor Jesus Cristo. E Pedro diz, não, ele não demora. Pelo contrário, ele está dando tempo para que todos cheguem ao arrependimento. A vinda do Senhor não é demorada, a sua promessa não é tardia. Aí Pedro usa uma forma de medir isso. Ele diz o seguinte, 1000 anos para o Senhor é como um dia, e um dia é como 1000 anos. Então, da vinda do Senhor Jesus Cristo para cá, nós temos cerca de 2000 anos. Então, para Deus é como se fossem apenas 2 dias. Então, não é que o Senhor esteja demorando para vir buscar a sua igreja. É que o Senhor está te dando a oportunidade para você vir a Ele e poder, então, reconhecer que você precisa dele, arrepender-se dos seus pecados e confessá-lo como Salvador. Então, eis que venho sem demora, e comigo está o galardão, a recompensa, que tenho para retribuir a cada um segundo as suas obras. Este assunto Paulo trata muito bem lá no capítulo 3 da primeira carta que ele escreve aos Coríntios. 1 Coríntios capítulo 3. O Paulo trata ali acerca das recompensas. Ou seja, todos os cristãos, toda a igreja, depois que você recebe Jesus como Salvador, por exemplo, eu conheci Jesus como meu Salvador no dia 31 de outubro de 1993. Então, a partir dali, eu firmei um compromisso com Deus de segui-lo no dia 31 de outubro. Até corresponde também com o dia do aniversário da Reforma Protestante, né? Então, a partir desse dia, 31 de outubro de 1993, ali eu firmei um compromisso com Deus. Naquele momento ali da minha conversão, que o Espírito Santo passou a fazer parte da minha vida e eu passei a fazer parte da vida da igreja, a partir dali conta
tudo que eu faço para Deus, tudo que eu deixo de fazer para Deus. Então todas as minhas obras serão avaliadas, julgadas por Deus, não no grande trono branco, mas no tribunal de Cristo. É um outro momento, é no momento justamente em que o mundo passará pelo tempo da grande tribulação, nesse período de 7 anos de grande tribulação. Nesse tempo, lá no céu, a igreja estará passando pelo tribunal de Cristo, né? E cada um dos crentes serão julgados. Se você é crente, saiba, você vai ser julgado. Isso está em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 10. Todos nós compareceremos perante o tribunal de Cristo para receber segundo o bem ou o mal que tivermos feito por intermédio do corpo. Então nós cristãos também seremos julgados, mas não para tratar se vai para o céu ou para o inferno. Não, nada disso, nós já estamos no céu. Mas para tratar acerca do resultado das nossas obras. Como nós dedicamos as nossas vidas depois que nós nos convertemos ao Senhor Jesus Cristo. Depois que nós entregamos as nossas vidas a Ele. Então, o que eu tenho feito daqui de lá para cá? De 93 para cá, o que eu tenho feito? Como eu tenho dedicado a minha vida? Como eu tenho desenvolvido a minha salvação? Como eu tenho aplicado a minha vida à obra de Deus? Tudo isso vai ser julgado. E uma vez que será julgado, né, tudo aquilo que vai perseverar, que vai permanecer, né, das minhas obras, que Deus aprovar as minhas obras, eu vou receber galardão, diz a palavra de Deus. O que são os galardões? São recompensas. Que tipo de recompensas? Isso não nos é revelado. Sabemos que terá galardões, sabemos que terá recompensa, mas não nos foi revelado exatamente o que é isso, né? E também a palavra de Deus diz que alguns receberão até coroas, né? E essas coroas também é uma forma de Deus estar honrando aqueles que dedicaram as suas vidas muito mais e que expressaram o seu amor muito mais, para então ali no céu serem honrados diante daquilo que fizeram aqui na terra. Então o Senhor, nosso Deus, Ele nos dará a ideia, né, daquilo que acontecia lá na Grécia, quando os homens participavam das Olimpíadas. Quando o vencedor ele ia para o pódio, ele recebia uma coroa, só que era uma coroa de folhas, né? Uma coroa de coisa de oliveira, né? Mas o Senhor também nos dará uma coroação, também nos dará uma premiação, mas sabemos que no modo muito superior àquele e no modo espiritual. Mas o fato é que quando Ele vier e levar a sua igreja, então Ele vai galardoar a sua igreja, vai retribuir a cada um segundo as suas obras. Por isso, meu amado irmão, sirva a Deus. Por essa frase de Paulo, eu me incentivo muito. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão. Então sirva ao Senhor Jesus Cristo e Ele te recompensará. Já te deu a vida eterna, já te deu a salvação e ainda te recompensará, te dará muito mais. Verso 13, eu sou o alfa e o ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim. Ou seja, o nosso Deus, Ele é a plenitude, né? Ele preenche a tudo, todos, Ele supre a necessidade de todos, Ele é eficaz, Ele é suficiente. Ou seja, em Deus nós encontramos a solução para todos os nossos problemas. Em Deus nós encontramos a fonte da vida. Em Deus nós encontramos a fonte da esperança, da fé, do amor. Em Deus nós temos combustível para prosseguir na vida até o dia que Ele quiser que nós vivamos nesse mundo. Em Deus nós podemos ser abastecidos. Em Deus. Por isso Paulo disse lá em Filipenses capítulo 4, verso 13. Filipenses 4 e 13. Tudo posso naquele que me fortalece. Porque toda força vinha de Deus. E mesmo quando ele estava nas privações, mesmo quando ele estivesse em momentos difíceis na vida dele, ali nas perseguições, ele estava sempre fiel a Deus, porque o Senhor o fortalecia. Então ele é o alfa, ele é o ômega, ele é o princípio, ele é o último, ele é o princípio, ele é o fim. Aliás, ele é o primeiro e é o último, ele é o princípio e o fim. Verso 14, bem-aventurados aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que lhes assista o direito à árvore da vida e entrem na cidade pelas portas. Pois bem, meu amado irmão, aqui nós temos algo bem interessante aqui.
na palavra de Deus. Primeiro, aqueles que lavam as suas vestiduras no Cordeiro, a palavra de Deus diz que eles terão o direito à árvore da vida. E também terão o direito de entrar na cidade pelas portas. E isso significa o quê? Que a garantia de nós estarmos na glória só tem um único meio, é o nosso Senhor Jesus Cristo. Foi porque Ele na cruz morreu. Por isso, muita ênfase nesse evangelho. O evangelho é o Senhor Jesus Cristo, tem que dar muita ênfase nele. Se qualquer outro motivo é motivo para você estar na igreja, cuidado. Porque o motivo certo é o Senhor Jesus. É Ele ter se sacrificado no Calvário, é Ele ter derramado o seu sangue, é Ele ter morrido e Ele ter ressuscitado ao terceiro dia. Por isso Ele é Salvador, por isso Ele é Redentor. Porque Ele pode, através do seu sangue, nos lavar, nos purificar de todo o pecado. João, no seu evangelho, aliás, João na sua carta, na primeira carta, no capítulo 1, no versículo 7, ele diz o seguinte, que o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. O sangue de Jesus, o Filho de Deus, nos purifica de todo o pecado. O nosso problema com Deus é pecado. Então, quem resolve o nosso problema com Deus é o sangue de Jesus. É por isso que nós temos que recorrer ao sangue de Jesus. Não é a igreja, não é o pastor, não é o padre, não é o sacerdote, não é nenhum líder religioso. Seja qual for a placa da igreja, nenhuma delas não garante absolutamente nada. O que garante é o Senhor Jesus Cristo. Por isso, essa ênfase para vir para o Senhor Jesus Cristo. Exclusivamente para o Senhor Jesus Cristo. E isso é uma questão importante para que você não tire da mente a razão de por que você é um cristão. Por que você está aí seguindo o Senhor Jesus Cristo? É porque Ele derramou o seu sangue para te purificar de todo o pecado. Então, quem recorreu ao Senhor Jesus Cristo tem o direito à árvore da vida, tem o direito de entrar na cidade pelas portas. Até porque não haverá janelas, né? Só haverá portas na cidade. Se tem que entrar, entra pela porta. E o Senhor Jesus Cristo, lá em João capítulo 10, disse: Eu sou a porta, eu sou a porta. Então, quem entrar pelo Senhor Jesus Cristo será salvo, né? Quem entrar por Ele será salvo. Ele diz, eu sou a porta. João capítulo 10. Então, por outro lado, tem aqueles que vão adquirir a dignidade, o ingresso para entrar no reino de Deus. Por outro lado, verso 15, fora ficam os cães, os feiticeiros, os impuros, os assassinos, os idólatras e todo aquele que ama e pratica mentira. Veja, irmãos, que aqui nós temos algo bem interessante em relação a esse versículo 15. Quando a Bíblia diz aqui, fora ficam os cães, ele não está dizendo que são os cachorros, não. É porque na época de João, os cachorros, eles eram desprezíveis. Os cachorros, eles não tinham hoje o cuidado, eles não tinham na época de João o cuidado que eles têm hoje. Então hoje os cachorros, eles são tratados muitas vezes melhor do que ser humano. Tem cachorro aí que come melhor do que um ser humano. Tem cachorro que tem até tratamento de beleza. Tem cachorro que tem até médico particular. Na época de João, cachorro era algo desprezível, né? Não tinha esse negócio de raça, pedigree, essas coisas todas aí, não. Cachorro era cachorro e cachorro era desprezível. Então, quando eles queriam dar a ideia de desprezível para alguém, eles chamavam de cães. Ou seja, eram desprezíveis. Assim como os cães, estes também são desprezíveis, né? Então, por isso aqui está, fora ficam os cães. Ou seja, fora ficam aqueles que são desprezíveis. Quem são os desprezíveis? São aqueles que não aceitaram a palavra, são aqueles que não quiseram vir para a graça de Deus, são aqueles que não recorreram à adoração única e exclusiva ao nosso Deus. São aqueles que resolveram viver as suas vidas de forma livre e independente, como os cães viviam, ao léu. Viviam aí à toa. Os cães viviam lá sem direção, sem dono, sem nada. Então ali, nesse sentido de cães. Fora ficam os cães, os desprezíveis, né? Os feiticeiros.
né? Não adianta, não vai ter salvação para feiticeiros, não vai ter. Para os impuros, né? Para aqueles que vivem na pornografia, né? Para aqueles que vivem trocando a sua forma de ser original, de nascimento, né? Se você nasceu do jeito que você é. Se mudar, você complica a sua vida diante de Deus, né? Então, se você é homem, continue homem. Se você é mulher, continue mulher. Porque essa é a originalidade de Deus para você. Essa é a originalidade de Deus para mim. Ou seja, Deus nos criou de modo perfeito. Então, se Deus te criou homem, é porque você é homem. Se Deus te criou mulher, é porque você é mulher. Então, você tem que compreender de modo natural e espiritual a procedência que Deus te deu, de modo que você venha desempenhar a sua função e o seu papel na sociedade, de modo que glorifique e exalte ao nome do nosso Salvador. Então, fora ficam os cães, os feiticeiros, os impuros, os assassinos, os idólatras. Olha, os idólatras. João, admoestado, né, foi adorar o anjo. O anjo disse: não, adora a Deus. Não, adora a Deus. Sou conservo teu. É até engraçado que tem homens nesse mundo que aceitam adoração. Que aceitam adoração. Tem homens, tem mulheres que aceitam adoração. Adoração somente a Deus. Tá? Se você adora qualquer outro personagem, lembre-se, os idólatras não entrarão no reino dos céus. Se isso vai te trazer uma confusão na mente, uma confusão espiritual, venha para a palavra de Deus e siga a palavra de Deus. Quanto a tudo aquilo que você aprendeu, considere como algo que não provém da palavra de Deus e a partir de agora ignore, abandone e siga somente ao Senhor e se volte apenas para adorar a Ele, exclusivamente. Porque fora ficam os cães, os feiticeiros, os impuros, os assassinos, os idólatras e todo aquele que ama e pratica a mentira. Não existe mentira branca, não existe mentira preta. Mentira é mentira. A mentira procede do diabo, ele é o pai da mentira. E todos quantos fazem a sua vontade, fazem porque o amam. Isso está lá em João capítulo 8, versículo 44. Né? Vós sois filhos do diabo, porque quereis satisfazer-lhes o desejo. Ele é mentiroso porque isso lhe é próprio, porque ele é o pai da mentira. Né? Ele é o pai da mentira, Satanás. Então, por isso que nós não devemos viver em função da mentira, por isso que nós não devemos ter uma vida de mentira, por isso nós não devemos nos alegrar com a mentira e nem usar a mentira como subterfúgio para nos livrar de alguma situação. Embora isso seja muito difícil, mas é o alvo de todo cristão. Fuja da mentira, busque a verdade, se firme na verdade e siga a verdade. E a palavra de Deus é exclusivamente a verdade, como o Senhor Jesus Cristo disse: eu sou a verdade. Então o Senhor Jesus Cristo diz no versículo 16: eu, Jesus, enviei o meu anjo. Então agora o Senhor Jesus Cristo fala, diz: olha, eu, Jesus, enviei o meu anjo para vos testificar estas coisas a quem? Às igrejas. Por isso, meu amado irmão, minha amada irmã, todo o Apocalipse ele está endereçado às igrejas. Todo o Apocalipse está endereçado à comunidade cristã. Por isso é importante você e eu compreendermos o Apocalipse. É um livro difícil de se entender, é um livro difícil de se explicar, é um livro difícil de aceitar, principalmente porque nele está os juízos, os flagelos de Deus. Tem muita gente que não aceita a forma de Deus agir lá no Velho Testamento, especialmente quando ele guia as guerras de Israel, no momento então que ele manda dizimar certas nações e que inclui ali crianças e tudo mais. Tem muita gente que não aceita a forma de Deus agir em seus juízos, mas o Senhor, quando ele executa os seus juízos são justos e verdadeiros. Lembrem-se, todos nós já estávamos condenados. O que nos faz diferença é a intervenção do amor divino em nos trazer Jesus Cristo para nos dar a salvação e a vida eterna. Pois bem, irmãos, o Senhor Jesus diz, olha, eu, Jesus, verso 16 do capítulo 22 de Apocalipse, eu, Jesus, enviei o meu anjo para vos testificar estas coisas às igrejas. Eu sou a raiz e a geração de Davi, a brilhante estrela da manhã.
Tudo isso para identificar quem é ele e ninguém ter dúvida da sua procedência e nem da forma como ele se revela. Verso 17. O Espírito e a noiva dizem, vem. Ou seja, ele disse, eis que venho sem demora, e ele falou por 2 vezes, o Senhor, né, pela boca do anjo, eis que venho sem demora. Aí o Espírito e a noiva dizem, vem. Ou seja, o Espírito e a igreja. Né? Quem é que está na igreja? É o Espírito. Quem é que forma a igreja? É o Espírito. Nós nos tornamos um só corpo por causa do Espírito de Deus. Então o Espírito de Deus e a igreja dizem, vem. Aquele que ouve, diga, vem. Aquele que tem sede, venha. E quem quiser, receba de graça a água da vida. Então, meu amado irmão, minha amada irmã, receba de Deus a água da vida. Receba de Deus a salvação. Ele está te dando de presente, ele está te oferecendo de presente. Renuncie a tudo que você tem crido que não corresponde com a palavra de Deus. Não interessa de onde veio, renuncie, negue isso, venha para o Senhor Jesus Cristo, esteja seguro na palavra de Deus. É difícil, mas é o que nós temos que fazer. Nós temos que nos libertar de muitas superstições. Nós temos que nos libertar de tudo que nos prende, que muitas vezes isso é mais forte do que qualquer religião. E nós temos que vir e nos apropriar da palavra de Deus e nos segurar na palavra de Deus. Se tem uma âncora que nos dá garantia total do lugar que nós podemos estar seguros, é a palavra de Deus. Se tem uma bússola que nos direciona para o caminho correto, é a palavra de Deus. Por isso, meu amado irmão e amada irmã, nós temos que vir para a palavra de Deus e receba daquilo que Deus tem dado de graça. O salário do pecado é a morte, mas o presente gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Romanos 6 e 23. O salário do pecado é a morte, mas o presente gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para as boas obras. Ou seja, a salvação provém de Deus, é presente de Deus, e ele está oferecendo de graça, mediante a sua graça, para você estar garantido com o ingresso digno de entrar na cidade eterna pelas portas. Pois bem, irmãos, aqui o João traz uma advertência muito importante. Isso é muito importante para os líderes das igrejas. Veja bem, verso 18, a todo aquele que ouve as palavras da profecia deste livro, testifico, se alguém lhes fizer qualquer acréscimo, Deus lhe acrescentará os flagelos escritos neste livro. E se alguém tirar qualquer coisa das palavras do livro desta profecia, Deus tirará a sua parte da árvore da vida, da cidade santa e das coisas que se acham escritas neste livro. Então presta atenção, meu amado irmão, minha amada irmã. Não podemos ignorar. Esta mensagem está dizendo, não tire nada e nem acrescente nada. E essa mesma mensagem que temos aqui nesse versículo 18 e 19, ela corresponde para todas as demais escrituras, dentro dos 66 livros, dentro do grupo de livros das escrituras. Porque a Bíblia, ela é uma coletânea, a Bíblia é uma biblioteca, são 66 livros, não escritos por um só, mas por cerca de 40 pessoas, em momentos diferentes, em situações diferentes, em classe social diferente, mas em toda a Escritura Sagrada nós temos a direção divina, porque nada veio de particular elucidação, ou seja, nada veio procedente do coração humano, mas de inspiração divina, para que ele trouxesse ao mundo a palavra pura, santa e verdadeira da boca de Deus. Então ninguém pode acrescentar, ninguém pode tirar,
Porque se tiver acréscimo, lhe será acrescentado do juízo de Deus, dos flagelos de Deus. Se tiver decréscimo, será tirado a parte da entrada, ou seja, não entrará na glória eterna. Por isso, muito cuidado, meu amado irmão. São duras essas verdades? São duras, mas são verdades verdadeiras. Ou seja, são fiéis. Ou seja, o que está na palavra de Deus é de inteira aceitação. Então, por fim, ele diz aqui no versículo 20... Aquele que dá testemunho destas coisas diz, ou seja, João, que dá testemunho destas coisas, diz: certamente, venho sem demora, amém, vem Senhor Jesus. Então, é aqui que está a palavra Maranata, né? Maranata, Maranata, ora vem Senhor Jesus. A música que nós terminamos ontem o culto, que a nossa irmã Nicole interpretou, né? Maranata, ora vem Senhor Jesus. Então, irmãos, é o que nós devemos esperar cada dia. O mundo está numa pandemia, o mundo está numa situação degradante, o mundo está numa corrupção que ninguém acha uma solução para ela, o mundo está um caos, mas a sua vida e a minha vida pode estar na bênção, pode estar na presença do Senhor Jesus Cristo. Nós podemos estar nos jubilando na sua presença, cultuando, exaltando e glorificando o seu nome. Então, irmãos, para nós é tudo diferente, porque a igreja, ela é uma par do mundo, ou seja, ela é um organismo espiritual, e nós vivemos não segundo o mundo, não segundo as promessas dos políticos, nós vivemos segundo as promessas da palavra de Deus. Então nós podemos ter, sim, uma vida transbordante, uma vida abundante. Nós podemos sim tomar posse da vida eterna. Nós podemos sim ter uma vida alegre, feliz, abençoada, vibrante. Nós podemos sim viver hoje para a glória e louvor do nome do nosso Deus. Por isso, igreja, alegra-te. Como disse o anjo para Maria, alegra-te muito favorecida, porque o Senhor Deus é contigo. Então nós temos que nos alegrar, porque o Senhor nosso Deus é conosco. O Espírito tem dito à igreja, quem ouve, né, atente para a palavra de Deus e coloque em prática a palavra de Deus. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz à igreja. Meu amado, se aproprie da palavra de Deus, confie na palavra de Deus, siga fielmente a palavra de Deus e mesmo diante das dificuldades, continue firme. Lembrando somente o perfil da igreja. Ela é uma igreja sempre perseverante, ela é uma igreja que passará por provas, ela é uma igreja que vai ter que lutar contra o poder do inimigo, é uma igreja que vai experimentar o poder do Senhor Jesus Cristo e será vencedora, mais que vencedora. Perseverante, passará por provas, vai lutar contra o poder das trevas, mas o poder de Jesus vai prevalecer, porque Ele é o Todo-Poderoso. Então João termina como deve terminar, com a bênção para a igreja. A graça do Senhor Jesus seja com todos. Irmãos, é assim que nós devemos estar, com a graça de Deus, né? Unida a nós e nós unida a ela. Meu amado irmão, que esse livro não tenha te amedrontado, mas que esse livro tenha te trazido muita esperança, né? E que em outro momento possamos novamente estudá-lo e poder nos aprofundar mais ainda, mas saber que esse é um livro para dar esperança. Não é um livro para trazer medo e tudo mais, mas ele nos conduz à presença do Senhor Deus Todo-Poderoso. Que Deus abençoe a sua vida, que você possa entregar de fato e de verdade a sua vida ao Senhor Jesus Cristo e que você possa compartilhar conosco, né, da sua fé. Já temos recebido testemunhos, eu fico muito feliz pelos testemunhos que têm chegado até nós, de pessoas que estão entregando as suas vidas ao Senhor Jesus Cristo, por pessoas que não esperam a hora da pandemia acabar para poder congregar na igreja do Senhor, estar unida com os crentes ali, e eu louvo a Deus. Continue orando, irmãos, continue orando. Continue orando também pelos nossos amados que estão na pandemia, continue orando pela situação do pequeno Davi. Vamos orar, irmãos, vamos orar uns pelos outros e nos estimular uns aos outros. Amanhã, se Deus permitir, livro a carta de Paulo aos Efésios, se Deus assim nos permitir. Vamos orar e depois concluir com uma palavra de louvor ao nosso Deus. Oremos. Senhor, nós te agradecemos pelo privilégio que nós temos
de estarmos na tua presença, estudando a tua palavra, para que nós a pratiquemos, ó Deus. Eu exalto o teu nome e agradeço muito, ó Deus, pela tua igreja. Agradeço muito, ó Pai, especialmente pela tua igreja, Emanuel, que tem sido um suporte para este ministério. Agradeço também pelos meus familiares, que têm dado também todo o apoio para que nós possamos estar aqui servindo ao Senhor. Obrigado pela minha família, que tem sido paciente e que tem dado para mim toda a condição de estudo da tua palavra. Obrigado por todos que estão orando, obrigado por todos aqueles que estão empenhados em estar aprendendo a tua palavra. Que o Senhor, meu Pai, esteja cuidando e fortalecendo cada um. E que aquele que ainda não te conhece como Salvador, que tenha a firmeza, a confiança e a certeza que o caminho é o Senhor Jesus e que ele possa depositar a sua fé no Senhor Jesus Cristo, orando e dizendo que quer ele como Salvador. Também, ó Deus, que o Senhor esteja fortalecendo cada irmão, cada irmã e que juntos, mesmo distante, estejamos fortalecidos no Senhor e na força do teu poder. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, a comunhão e as consolações do teu Espírito seja com toda a tua igreja, desde agora e para todo sempre. Amém. Amém. Irmãos,